De fato, meus irmãos, é a maior alegria para nós podermos estarmos neste templo, cultuando ao nosso Deus com o coração cheio de graça, com a motivação dada a nós pelo próprio Senhor e pela sua palavra, de rendermos graças ao Senhor. E nós vamos meditar nesta noite um salmo que especificamente nos fala dessa gratidão que temos que prestar ao Senhor. É o Salmos 92. Abra sua Bíblia no Salmos 92. Nós sabemos que o livro dos Salmos, ele tem como propósito mesmo louvar a Deus, exaltar o Senhor por todas as coisas que Ele fez, mas também os Salmos, pelo menos segundo Mark Futato, um estudioso do livro dos Salmos, ele diz que os Salmos podem ser divididos por categorias, para melhor entendimento. E para ele, há três categorias fundamentais que nós podemos entender com relação aos Salmos, que são os hinos, os lamentos e as canções de agradecimento. E, segundo ele mesmo, os hinos, eles são compostos, ou eram compostos, para momentos em que tudo estava bem, onde o povo estava sendo grandemente abençoado por Deus, e então eles irrompiam em hinos de louvor ao Senhor. E essas canções são para aqueles momentos da vida em que o povo estava livre dos problemas. O povo de Israel, que apesar de ser um povo de dura cerviz, foi um povo amado por Deus, foi um povo abençoado por Deus. E isso se reveste de grande alegria no coração do povo quando eles, inspirados pelo Espírito Santo, os autores dos Salmos, mostram essa gratidão, esta alegria e a certeza de que o Senhor tem agido em prol de cada um deles. Então, os hinos dos Salmos, eles em geral estão subdivididos também em três seções. No início dos Salmos, do hino, há um convite inicial para louvar a Deus. Então, todos os hinos, ele nos chama a louvar ao Senhor. Depois ele faz uma descrição central do caráter digno de louvor de Deus e de suas ações dignas de louvor. E uma última afirmação de fé ou um convite renovado ao louvor e adoração. Então, basicamente, em todos os hinos dos Salmos, eles mantêm essa estrutura de organização. Vamos então para os Salmos 92 e vamos expor então estes salmos e vamos aprender com o salmista de como devemos ser gratos a Deus e as razões para assim fazermos. Então ele começa dizendo, os 3 primeiros versículos: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Então veja que o salmista, ele se dirige ao Senhor reconhecendo que render graças a Deus é bom, faz bem para a alma do homem, faz bem para o coração do cristão render graças ao Senhor. É muito bom podermos estar reunidos aqui nesta noite rendendo graças ao Senhor. Não só por estes irmãos que aqui oferecem a Deus publicamente este culto, mas certamente todos nós que aqui estamos temos um motivo para dar graças. Eu mesmo estou com o coração alegre e feliz por ter Deus me dado uma filha. É gratidão para mim, é motivo de alegria. E eu compartilho a mesma alegria com todos os irmãos e vejo também que a igreja se alegra com a alegria dos outros, uns dos outros. É alegre para nós ver irmãos que completam anos e anos de casados. É bom e alegrar-nos com irmãos que estão completando mais um ano de vida. Então, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E em razão dessa coisa boa que é render graças, a gente vai anunciar essa bondade do Senhor e esta graça durante todo o dia. Pela manhã, a misericórdia do Senhor, à noite, a fidelidade dele. Ou seja, durante o dia estaremos anunciando quão grande o Senhor tem sido para conosco, misericordioso e também fiel.
E aí utilizam-se dos instrumentos para louvar a Deus. Utilizam-se de tudo aquilo que tiveram ao nosso alcance para realmente render graças ao Senhor. E aí, no versículo 4, agora, o salmista vai dar e explicar por que razão ele dá graças ao Senhor e por que é bom render essa graça ao Senhor. Ele diz, pois, e aí pode ser dito também, porque me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Então veja o salmista, ele se alegra no Senhor pelos feitos que o Senhor tem realizado na sua vida. Ele se alegra e vê e contempla as obras do Senhor, e isso traz alegria, exultação para ele. Ele olha e vê a criação e diz, eu vou exultar nas obras que o Senhor fez. Ele olha e vê a sua família e se alegra com os seus familiares. Ele olha e vê os seus irmãos em Cristo e se alegra por fazer parte dessa igreja, do povo de Deus aqui neste mundo. E ele então exulta com alegria realmente na presença do Senhor pelas obras das tuas mãos. Se alegra por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. E isso realmente deve nos contagiar para que estejamos sempre com a nossa vida também, sendo gratos a Deus. E com isto, nós percebemos, irmãos, que não cabe em nossa vida cristã murmurações, como é comum, né, no coração daqueles que não temem ao Senhor e que não reconhecem a bondade do Senhor e a graça do Senhor. É muito comum as pessoas murmurarem, reclamarem. Quantas e quantas pessoas Deus tem até abençoado, com bênçãos materiais, com boas casas, com bons salários, com saúde, e ainda assim são pessoas que reclamam. São pessoas que ficam achando que ainda está pouco, querendo mais. Pessoas que agem desta forma, sem reconhecer a bondade de Deus e em gratidão não se alegrar no Senhor com as boas obras que Ele tem feito, é porque em seus corações estão ainda cheios de incredulidade, cheios de pecado, de egoísmo, e pensando apenas em si mesmo. Mas quando eles se despertam e percebem da graça de Deus, da bondade de Deus, daquilo que Deus tem feito, ele age como o salmista está agindo aqui. Eu me alegro, Senhor, com os teus feitos. Eu exulto nas obras das tuas mãos, porque grandes, Senhor, são as tuas obras. E de fato são grandes mesmo. A gente aqui muitas vezes não percebe o quanto são grandes as obras do Senhor. E o salmista então continua dizendo, veja o que acontece no versículo 6, o inepto ele não compreende, e o astuto ele não percebe isto. Aí está a razão dos murmuradores, né? As pessoas que não entendem, não compreendem a bondade de Deus, não compreendem as grandes obras que o Senhor tem feito, não compreendem a transformação de vida que o Senhor causa em muitas pessoas, como causou em nossas vidas, nos convertendo, nos fazendo seu povo. As pessoas ímpias não compreendem isto. Eles não entendem mesmo. E aí o salmista vai descrever essas pessoas que não compreendem, e dizendo assim, ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Então o que é que vai acontecer com os ingratos? Os que não reconhecem a bondade de Deus e não rendem graças a Ele. Os que não louvam, os que não percebem a grandeza de Deus nas suas obras, eles serão destruídos para sempre. É o juízo de Deus sobre a vida dos ímpios, dos murmuradores, daqueles que vivem a sua vida pensando em si mesmo, os egoístas, aqueles que certamente não herdarão o reino dos céus, porque serão destruídos para sempre. E olhe que o texto diz que eles florescem todos os que praticam a iniquidade, ou seja, eles se multiplicam mesmo, eles aparecem aí aos montes, é como a erva, brotam como a erva. O que significa isso?
Você não precisa nem fazer nenhum esforço para a erva brotar. A erva, ela nasce naturalmente. Assim é o ímpio. Ele brota como a erva. Não há necessidade de fazer nenhum tipo de algo diferente para que surja um ímpio. Ele nasce por natureza, ele já nasce assim. E é aos montes. Porque é natural daqueles homens ímpios e maus, pecadores, sem arrependimento, que assim o sejam. Eles brotam como a erva, florescem todos que praticam iniquidade, mas serão destruídos para sempre. Ou seja, todos estes serão alvos do juízo de Deus. Por incredulidade, por ingratidão, por viver uma vida egoísta, por acharem que o mundo tem que estar a seu favor e a seu serviço e ele não deve fazer nada para com ninguém. Então, pessoas que agem assim, ímpias, elas serão certamente destruídas e para sempre receberão o justo juízo de Deus. Tu, porém, Senhor, aí o salmista volta-se para o Senhor e diz: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Então veja que o coração do salmista, por estar realmente pleno de gratidão, ele olha para Deus e diz: o Senhor é o Altíssimo eternamente. O Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é aquele que realmente controla tudo e a todos, é aquele que também providencia todas aquelas necessidades que temos. O Senhor é grande, o Senhor é altíssimo. E mais uma vez ele argumenta então com relação aos seus inimigos. Ele diz: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Aí está a certeza que devemos ter do juízo de Deus sobre a terra, da vingança do Senhor, porque Ele é o vingador. Então não cabe a nós ficarmos relutando com pessoas ingratas. Não cabe a nós ficar realmente batendo a cabeça com as pessoas que estão no seu coração vivendo uma vida de ingratidão diante de Deus. Deixa que o Senhor cuida dessas pessoas. O Senhor vai lhe dar o juízo devido. Eles serão todos dispersos, serão destruídos para sempre, eles perecerão. Porque o Senhor vai agir assim para com eles. Todos aqueles que se levantam contra o Senhor nosso Deus, que esquecem de render graças, que não reconhecem o Senhor, estarão devidamente sendo tratados pelo Senhor. Então, até aí, versículo 9, essa é a primeira parte deste salmo. O salmista, então, fala-nos como é bom render graças ao Senhor. E nos leva a imaginar que isso vai redundar uma alegria em nosso coração. Enquanto que aqueles ímpios e maus que trazem indignação, tristeza, frustração, serão alvos do juízo de Deus. E nós não devemos preocupar-se com estas pessoas enquanto estão assim. Deixa que Deus cuida deles. Vamos nos preocupar sim em louvar a Deus, em exaltar ao Senhor e render o seu nome. Segunda parte então do Salmo, ele vai aí apenas os versículos 10 e 11. 10 e 11, ele vai tratar agora, não é, de mostrar, de descrever realmente aqueles que hão de render graças ao Senhor e da ação de Deus na vida dessas pessoas. Veja que ele diz: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. O boi selvagem é um animal muito forte, é um animal que é quase que indomável. E o salmista faz essa comparação, claro, usando uma linguagem poética. Os Salmos é um livro poético, e ele diz que o poder dele é exaltado como o do boi selvagem. Ou seja, Deus concede força ao seu povo. Esse povo que é grato a Deus, esse povo que realmente rende graças ao Senhor continuamente, é um povo que está sendo fortalecido no Senhor. Recebe do Senhor uma força tal como um boi selvagem. Força esta suficiente para você enfrentar as lutas desta vida. É assim que Deus age na vida do seu povo, concedendo força. Vem as lutas, vem as provações, vem o sofrimento, vem tudo aquilo que é próprio desta vida, e o Senhor concede força
porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe como você tem agido. Em meio a todas essas lutas, você rende graças ao Senhor. Você reconhece a grandeza do Senhor. Você olha para todos e dizem: apesar de tudo isso que eu estou passando, eu rendo graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre, como nós vimos lá no Salmo 118. Há um chamado das Escrituras: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele tem sido bom o tempo todo, é da essência de Deus ser bom. Por isso que também é bom quando nós, reunidos como igreja, como povo de Deus, rendemos graças a Ele. Ele também utiliza outra figura, que é o derramar sobre mim um óleo fresco. Esta é a figura de renovação, né? Quando você usa um óleo na pele, isso serve para animar ou revitalizar a pele. Geralmente, quando a pele está ressecada, usa-se um óleo para revitalizar a pele, para dar vitalidade à pele. E isso é sinal de bênção do Senhor. Quando ele utiliza a figura do óleo, né, que derrama sobre mim, a linguagem poética também, ou seja, o Senhor rejuvenesce o seu povo, o Senhor fortalece. Você está ali, porque, por exemplo, a velhice ela traz, né, cansaço, a velhice ela traz, né, aquele desânimo próprio da velhice, mas o Senhor, quando Ele abençoa o seu povo, até os velhos, como Ele vai dizer lá na frente, darão ainda frutos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Por quê? Porque o Senhor é bom e o povo dele rende graças diante dele. E Ele abençoa este povo desta forma, dando força, como de um boi selvagem, e derramando um óleo fresco para revitalizar, para dar ânimo, para continuar realmente rendendo graças ao Senhor. Então, como Deus é maravilhoso, irmãos, e é preciso que nós entendamos que estas coisas que Deus tem falado a nós por meio da sua palavra, não deve ficar meramente no saber: é verdade, Deus faz isso, mas deve sim ser uma experiência de alma, de cada um de nós, de sabermos que temos recebido do Senhor esta graça, que temos recebido do Senhor grandes coisas Ele tem feito por nós, e dizermos, como diz o salmista em outro texto: por isso estamos alegres. O Senhor tem restaurado a sua vida, o Senhor tem abençoado o seu coração, Deus tem lhe dado bênçãos e mais bênçãos, dia após dia, e por isso devemos ser gratos ao Senhor. Os meus olhos veem com alegria, diz o salmista aí no versículo 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Por que será que o salmista está dizendo isso? Porque ele está confiando em Deus plenamente. Como ele está confiando em Deus plenamente, ele olha para aqueles inimigos que vêm contra eles e ele se alegra. E por que ele se alegra? Porque ele sabe que Deus, como ele disse anteriormente, vai destruí-los para sempre. Deus vai vir em juízo contra aqueles homens maus, contra aqueles inimigos. Então ele descansa no Senhor. Esta é a chave. Ele descansa no Senhor. Ele se alegra no Senhor. Os inimigos acham que vão tripudiar em cima do Filho de Deus. Os inimigos acham que vão aprontar e vão sair ilesos. Mas aí o salmista, pela confiança no Senhor, ele rende graças e diz que os olhos deles veem com alegria. Quando aqueles inimigos vão lhe espreitar, quando seus ouvidos vão se satisfazer quando ouvir dos malfeitores que se levantam contra ele. Porque ele sabe que o Senhor virá em seu favor. O Senhor virá e salvará. O Senhor virá e o livrará de ser causado qualquer mal contra um filho dele. Isso porque nós temos as promessas do Senhor em todas as Escrituras, mostrando que Deus cuida de nós, que Deus tem a nós como uma menina dos olhos, que Deus tem ciúme do seu povo, que Deus zela por nós. Tudo isso nós sabemos. A palavra de Deus nos informa isto. Para exatamente na hora que a gente estiver num culto a Deus, eu venho aqui render graças ao Senhor, porque Ele tem sido bom para comigo. Ele tem me livrado de toda maldade e de todo mal que possa vir contra mim. Aí o versículo 12 até o 15 é a parte
final dos Salmos, ele vai mostrar uma afirmação de fé diante do Senhor. Ele vai falar de como o Senhor há de fazer com aqueles que são gratos diante dele, com aqueles que são justos. Ele vai comparar: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Veja agora a bênção do Senhor sobre o justo, sobre o seu filho, sobre o salvo por ele. Florescerá como a palmeira. A palmeira, aquela árvore, aquela planta frondosa, bonita, né, toda esverdeada, vivaz. E o Líbano, o cedro no Líbano, madeira de lei, madeira resistente, e ele compara o justo como uma palmeira e como o cedro do Líbano. É um povo que é resistente mesmo. O povo de Deus é um povo que persiste, é um povo que não desanima, mas é um povo que permanece vivo, alegre e feliz na presença do Senhor. É um povo que não se deixa esmorecer diante das lutas que estão enfrentando, mas é um povo que se ergue como uma palmeira, é um povo que cresce como cedro no Líbano, e o Senhor vai abençoando este povo, e ele é plantados na casa do Senhor, vão florescer nos átrios do nosso Deus. Ou seja, é um povo que vai adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar-se diante dele com cântico, porque o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aí entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. São maravilhas da palavra do Senhor. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso, de geração em geração Ele tem sido fiel, e é nisso que nós estamos seguros. É na palavra do próprio Deus para conosco, de nos conduzirmos realmente, plantados na casa do Senhor, florescendo nos átrios do nosso Deus. E aí é quando ele vai concluindo dizendo que na velhice darão ainda frutos. Na velhice, que é já o fim da vida, já estão se esgotando os dias, darão ainda frutos. Que frutos são estes? Frutos da fé que possui. E a gente vê isso claramente quando a gente vai visitar os velhinhos, irmãos idosos, que nem podem vir mais à igreja porque as forças físicas lhe faltam, mas a fé está lá, firmada. Estão dando frutos ainda. E serão cheios de seiva e de verdor. E a gente vai visitar esses velhinhos e a gente sai animado, alegre, porque como Deus abençoa realmente. E como aqueles velhinhos transmitem a alegria do Senhor na sua vida. E isso para nós que ainda somos jovens, rejuvenesce ainda mais. E a gente diz: rapaz, o que é que a gente vai reclamar na vida? Nada, não tem o que reclamar. É dar graças mesmo. É agradecer ao Senhor constantemente. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. Vamos parar com esse negócio de ficar reclamando de Deus ou das coisas que Deus faz. Não, tudo o que Ele faz é para dar graças. E o apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo. Aí às vezes acontece uma coisa mínima e a gente começa a reclamar. Mas isso é da natureza humana mesmo. É essa natureza caída, que é ingrata muitas vezes, que é injusta, mas Deus tem sido bondoso para conosco. E nós temos que dar graças, porque Ele continua abençoando ao seu povo, e esse povo, ainda que na velhice, darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. E qual deve ser a atitude nossa diante dessa graça e bondade de Deus que Ele tem derramado em nossas vidas? Ele vai dizer: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
É para isso que serve nós sermos povo de Deus, para anunciar que Ele é reto. O Senhor tem sido reto em todo o tempo. O Senhor tem mantido a sua palavra. Ele tem sido fiel. Nós é que, infelizmente, não conseguimos andarmos retamente muitas vezes. Nós é que, por nossa condição, não conseguimos andar com fidelidade. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada e anunciada para conclamar o povo de Deus a lembrar dessas verdades. De que eu e você, irmãos, precisamos anunciar que o Senhor é reto. E por Ele ser reto, Ele exige de nós também que andemos em retidão. Ele diz, eu sou santo, vocês também devem ser santos. Há um chamado do Senhor para um viver assim, a fim de que realmente possamos nos reunir com todo o sentido que deve ter esse momento aqui de culto, de dar graças ao Senhor. Não há nenhuma injustiça no Senhor, muito pelo contrário, Ele tem sido a nossa rocha, o nosso baluarte, a nossa segurança. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, né? Nós estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor que nos tivesse trazido até aqui, nós não estaríamos certamente nesse culto louvor a Deus, de gratidão a Deus. Por isso, meus irmãos, devemos sim render graças ao Senhor pela sua bondade, por tudo mesmo que o Senhor tem feito a cada dia em nossas vidas. Bondade do Senhor tem sido derramada em sua vida e na minha, constantemente. Devemos render graças ao Senhor pela sua bondade. Mas também devemos render graças ao Senhor pelo seu amor. Amor este que foi plenamente demonstrado na cruz do Calvário. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rendemos graças ao Senhor pelo seu amor, o grande amor de Deus que Ele tem nos dado. E este grande amor de Deus é o que faz nos estar aqui, pois Ele nos salvou em Cristo Jesus. Por isso podemos render graças a Ele. Obrigado, ó Deus, pelo seu grande amor para conosco. Obrigado, ó Deus, porque apesar de imerecedores que somos, o Senhor tem realmente derramado deste amor em nossos corações. Então devemos render graças a Deus pela sua bondade, devemos render graças a Deus pelo seu amor, mas também devemos render graças a Deus pelo seu poder soberano. O poder que Deus tem exercido desde a eternidade. Em Deus não há nenhuma variação. Ele sempre foi e sempre será o Deus eterno, imortal, invisível, mas real, aquele que é merecedor de toda honra, louvor e glória. Devemos render graça a este Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos criou, o Senhor que se relaciona conosco, o Senhor que tem estado presente em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, se despedindo dos seus discípulos, disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então temos, irmãos, que abraçar mesmo estas palavras do Senhor em nossos corações e crer que de fato o Senhor está conosco todos os dias. Recorra sempre a Ele. Não queira fazer as coisas pela sua cabeça, pelo que você acha que deve fazer, mas faça seguindo a orientação do Senhor. Por isso que a gente deve ter uma vida rica de oração, uma vida constante de oração na presença do Senhor. É importante isto, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus sempre que Ele nos conduza, porque assim estaremos andando de acordo com a vontade do Senhor. E aí, certamente, o nosso coração estará sempre rendendo graças ao Senhor, pelo seu poder que Ele exerce sobre nossas vidas. Devemos claramente render graças ao Senhor pela sua misericórdia. Foi isso que nós lemos na noite de hoje em diversos textos bíblicos, mas eu quero destacar apenas dois. Um deles foi o Salmo 103, quando nós lemos que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso significa que Deus tem sido misericordioso, porque a misericórdia do Senhor é exatamente isso aqui que está descrito no Salmo 103, no versículo 10.
é Ele não nos tratar segundo os nossos pecados. Porque se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, nós seríamos fulminados. E aí vem o profeta Jeremias e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que devemos render graças ao Senhor pela sua misericórdia, conforme diz lá no Salmo 118 que nós lemos hoje. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí o salmista conclama: diga a Israel, que é o povo de Deus, ou a igreja do Senhor hoje, né? Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ele repete isso para dizer: olha, não esqueçam disso. Diga a Arão, diga a casa de Arão, diga a todos os que temem ao Senhor. Não esqueçam, a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças pela misericórdia do Senhor, porque Ele tem sido bom e misericordioso para conosco, em todos os momentos da nossa vida. O fato de estarmos realmente vivos hoje é misericórdia do Senhor. Podermos louvar a Deus é misericórdia do Senhor. E quão bom é podermos ter essa oportunidade. E quão infeliz é aqueles que perdem esta oportunidade. É aqueles que enveredam por caminhos tortuosos, que esquecem que há um Deus no céu e que preferem muitas vezes andar por caminhos que conduzem ele a um juízo da parte de Deus. Infelizmente, essa é a situação do ímpio, ou daqueles que aparentemente às vezes demonstra ser um religioso, mas não pertence ao Senhor. Estes sofrerão o dano dessa vida completamente torta, longe e distante do Senhor. Mas a nós conclama a palavra do Senhor: rendam graças pela misericórdia de Deus. Mas também devemos render graças, irmãos, pelas bênçãos materiais e espirituais que o Senhor tem nos dado. Infelizmente, tem muitas pessoas que são realmente ingratas, que Deus tem abençoados com toda sorte de bênçãos desta vida, mas esquecem que muito mais importante para nós são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nós certamente já recebemos. Veja que nos diz a palavra do Senhor que Ele tem nos abençoado, lá em Efésios, no capítulo 1. Veja que Ele diz lá, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Bênçãos espirituais que Deus tem nos dado já nas regiões celestiais em Cristo. E Ele diz: toda sorte de bênção espiritual que você tem recebido no seu coração. Você tem sido alvo da graça do Senhor, pois você é um salvo, é um servo de Deus, é um filho de Deus, e isso é motivo de render graças. Poderia faltar-nos tudo nesta vida e termos somente ao Senhor, isso já é suficiente. E aí eu lembro lá de Abacuque, né? Abacuque, quando ele, em meio à desgraça que estava posta lá naquela situação, o profeta Abacuque então escreve assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que palavra maravilhosa de Abacuque, servo do Senhor. Ele diz: olha, eu posso olhar e ver o caos aí, a miséria. Não tem nada, não tem mantimento,
não tem fruta, não tem comida, não tem nada aí, mas eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Ou seja, você pode penar o que for, a situação ruim que estiver, mas se o seu coração estiver cheio da graça de Deus, você vai exultar ainda assim no Senhor. Parece uma coisa absurda dizer isto, né? E certamente se isso for dito a um ímpio, ele não vai entender nada mesmo. O inépito não compreende isto, diz o salmista. Ele não compreende, mas é a graça de Deus que faz com que o indivíduo possa dizer isto. E irromper em alegria, em exultação pelo Deus da sua salvação. O que é mais importante na sua vida e na minha? É a salvação que Deus nos deu? São as bênçãos espirituais? Ou as outras coisas desta vida que são passageiras, que são boas? Tudo que Deus nos concede é bom, materialmente falando. Nada disso é pecado nem é errado, é muito bom. É bom podermos ter condição de vida boa, qualidade de vida, isso não é ruim nem é pecado. Mas só que o nosso coração não deve estar nestas coisas. O nosso coração deve exultar no Deus da salvação. Ele sim é a nossa fortaleza. Em meio à desgraça deste mundo, em meio à miséria deste mundo, rendam graças ao Senhor. O caos está posto, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, mas rendam graças ao Senhor, porque Ele tem abençoado a você e a mim com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso, irmãos, que importa para nós. É isso mesmo que deve alimentar a nossa alma, que deve realmente nos movimentar espiritualmente falando. Eu estou rendendo graças ao Senhor constantemente, todos os dias. Eu vou sair da igreja, do culto, louvando a Deus com o coração cheio de graça. Eu vou trabalhar amanhã pela manhã, alegre e feliz, porque eu rendo graças ao Senhor. Eu vou chegar em casa cansado do dia de trabalho e vou render graças ao Senhor. Eu vou me alimentar e vou render graças ao Senhor pelo alimento, pelo pão de cada dia. Rendam graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. E é até uma chamada bíblica nesse sentido, né? Devemos dar graças ao Senhor por tudo, pelo alimento, por todas as coisas que Ele tem nos concedido diariamente. São bênçãos que aparentemente podem parecer pequenas, mas são importantes. A atitude do coração nosso de agradecer ao Senhor sempre. Que a murmuração passe longe de nós, que as frustrações passem longe de nós, que todas as mazelas desta vida passem longe de nós, ou até mesmo se aproximem, mas digamos como disse o profeta Abacuque, que eu exulto no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegro no Senhor. As dificuldades poderão e deverão vir, porque a vida neste mundo é difícil. E seria hipocrisia e fantasia da minha parte dizer a você, não, viva só alegre que você não tem dificuldade. É claro que não é assim. A gente sabe das lutas do dia a dia, e cada um tem a sua luta, tem a sua dificuldade, tem a sua tristeza, mas lembrem, rendam graças ao Senhor. Em meio a essas lutas, lembrem de palavras como esta do profeta Abacuque, todavia eu me alegro no Senhor. Em meio a tudo aquilo que eu possa passar, o Senhor vai estar comigo todos os dias. E assim, irmãos, devemos dar graças ao Senhor, realmente, pela salvação que Ele tem nos dado. E render graças ao Senhor pelas bênçãos cotidianas que Ele tem nos concedido. E certamente, o nosso coração nesta noite está grato ao Senhor. Em especial dos irmãos que aqui oferecem a Deus o seu culto de gratidão. E certamente vocês têm motivos também de dar graças a Deus. E creio eu que não só hoje, mas todos os domingos que aqui estivermos, estaremos dando graças a Deus. Certamente, em todos os cultos que prestamos ao Senhor, temos que lembrar disso, render graças ao Senhor, porque Ele tem sido bom, e Ele é bom na sua essência. E usufruam, irmãos, dessa bondade do Senhor na sua vida. Aproveitem mesmo a vida cristã, que é maravilhosa, que certamente terá sua continuidade no céu, mas que podem, desde já, aqui nesta vida mesmo, ser aproveitada da melhor maneira possível. E isso deve nos mover a tomar atitudes que são importantes para a nossa vida. Atitudes
de buscar cada dia mais uma santidade no nosso coração. Atitudes de buscar realmente, cada dia mais, uma devoção para com o nosso Deus. Pois isso vai trazer resultados tremendos na sua e na minha vida. E vai trazer sempre alegria em nossos corações. E força para a gente continuar nesta vida. Coragem para a gente enfrentar as dificuldades que são tremendas muitas vezes. Mas o Senhor há de estar conosco sempre. E que sejamos assim, agraciados por Deus, alegres e felizes na presença dEle. Portanto, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua grandeza, pelo teu amor para conosco, pela tua misericórdia, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui nesta noite, que em cada coração aqui exulte de alegria na presença do Senhor. Ó Deus, quão bom e quão agradável é estar na tua presença. Fala-nos, ó Deus, sempre ao nosso coração, lembrando-nos sempre de atitudes e ações de graças que devemos prestar a Ti. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes temos sido negligentes em cumprir a Tua palavra, em render graças a Ti. Perdoa-nos. Instrui-nos sempre a lembrar de que temos que ser gratos em todas as coisas ao Senhor. Em nome de Cristo é que nós assim oramos. Amém.